Oi, gente, eu estava aqui pensando, de situações engraçadas, né, que às vezes acontecem na vida da gente. A gente que trabalha com idoso. Então, eu estava verificando, assim, às vezes também, dependendo da situação, é forma de interpretação, né? Engraçado. Cabe a gente interpretar o momento, aquele fato, aquela conversa. De você fazer daquele momento uma brincadeira, uma piada. E levar para o lado bom, para o lado de graça, né? Humorístico. E também cabe a você de levar para o lado ruim, né? Fechar a cara, ficar sem graça. Então, engraçado. Isso acontece com qualquer pessoa, mas principalmente com idoso. Eu já tive uma situação muito engraçada que depois eu fiquei rindo sozinha, depois eu fiquei pensando comigo mesma. É coisa assim de momento, momentânea. Vou contar para vocês brevemente. Eu trabalho com um idoso que ele é muito, assim, muito engraçado. Quer dizer, nem sempre ele é engraçado, né? Às vezes ele é. Ele tem os momentos dele. Tem os momentos de graça e tem momentos que ele extrapola um pouco também. Um dia, eu cheguei pra ele. Esse idoso, gente, já tem mais de 90 anos. Eu fui lá fazer um. Eu faço geralmente cobertura. Ele olhou pra mim e falou assim: Você é casada? Principalmente nessa parte, né? Eu falei: Sim, sou casada. Eu falei assim: mas você podia deitar comigo. Olha só. Aí teve um dia, a princípio, no primeiro dia, eu olhei pra ele e falei assim, mas olha, se o senhor fosse mais novo, eu ia processar o senhor. Mas como o senhor, né? Aí depois na hora eu liguei a ficha, eu falei, gente, não, processar não. Eu falei, ó, eu vou deixar pra lá, vou desconsiderar pela sua idade, né? Pela sua idade, deixa pra lá. Aí outro dia ele veio com a mesma brincadeira, eu falei, mas... Aí já comecei também levando a brincadeira, né? Falando assim, de um modo com que ele não se sinta ofendido e também de uma maneira que ele não pense que eu estou gostando do que ele está falando, que eu estou dando atenção à ideia dele, que eu estou dando embasamento, né, às vontades dele. Então, às vezes eu levava de uma forma de bom humor, falava, mas você é safado, você é sem vergonha, mas que velho safado, sem vergonha, você não tem vergonha nessa sua cara, não? Mas de um jeito que ele entendia que eu estava falando a verdade, mas de uma forma bem humorada. Então ele não ficava com raiva, não ficava chateado, ele deixava pra lá. Aí tudo bem, a gente tinha assim um tratamento até bom, comum, de cuidadora e de idoso, assim. Um relacionamento bom, saudável, né? Claro, eu trabalhava, sempre procurava fazer as necessidades dele e ele também, ele compreendia isso, ele sabia. Mas ele tinha esse lado, de vez em quando ele. Não era sempre, né? Às vezes ele estava normal, ele sabia que eu estava ali para cuidar dele, que eu sou casada, que eu sou de família e tal, com muito respeito, né? Já conversei com ele também, seriamente, a esse respeito e tal. Mas de vez em quando sempre tem algumas brincadeiras ou outra que cabe a gente desconsiderar ou considerar. Não adianta você ficar xingando, ficar nervosa, de bom brava, olha, você me respeita, toma esse seu lugar. Sabe, eu poderia agir de várias formas. Você tem que levar em consideração a idade do idoso. Se ele tem mais de 90 anos, mais de 80 anos, não compensa. Você fala, às vezes, né? Teve uma época que eu até falei pra família, olha, né? Tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas depois, conversa vai, conversa vem, você vê que você é idoso, desconsidera. Dependendo, né? No meu caso, eu acho, acredito que tem muitos igual que passa por isso. Depende muito da forma com que você trata ele. Se você pode tratar normal. Não precisa xingamento, não precisa ofensa, não precisa, sem vergonha, sai, né, xingar, querer humilhar o idoso, não precisa. Também você não vai ficar dando, né, fazer com que ele ache que você está gostando das brincadeiras. Você pode trabalhar sério, um trabalho sério, mas de forma bem humorada. Outro dia eu fui lá, ele me chamou, eu fui perto da cama dele, um senhor que eu trabalhava, ele disse assim, deita aqui do meu lado. Então, na hora, eu poderia ter tido várias reações. Eu poderia ter
brigado com ele. Fala, toma vergonha, um senhor. Você não tem vergonha nessa cara? Eu poderia falar, não é dessa doidade, eu tô aqui pra trabalhar, não tá pensando que eu sou o quê? Poderia. Poderia também ter fingido que não tinha escutado. Eu poderia ter ficado brava na hora. Eu poderia ter N reações. Mas na hora, assim, me veio, sabe, na cabeça, um bom humor. Eu falei pra ele assim, eu lembrei, mas foi até engraçado, até depois eu achei graça. E ficou uma coisa saudável, não ficou, ele não, sabe, eu brinquei com ele, mas de uma forma que ele entendeu. E não ficou com aquela brincadeira, dando ousadia, achando que eu estava gostando. Não, ele entendeu que aquilo foi uma brincadeira e que era momentânea. Essa é a melhor parte, você brincar com a pessoa, com o idoso, ele entender e corresponder de uma maneira que ele sabe que o seu trabalho é sério e que você está brincando com ele e te respeitar. Então eu consegui conquistar isso. Eu brinco e ele sabe que é um trabalho sério e também tem brincadeiras. Ele falou assim, deita aqui comigo. Eu falei assim, você tem dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, então tem chance. Se o senhor tivesse uma mala de dinheiro, mas uma mala bastante dinheiro mesmo, eu ia pensar se eu ia aceitar. Mas como o senhor não tem, então a chance é zero. Sabe? Foi tão engraçado. Ele deu risada, ele kkk. Aí ele falou, você é safado. Eu falei, pois é, então. Se eu não é, então. Mas foi assim tão engraçado. Ele entendeu que era uma brincadeira, eu também entendi. E a gente tem um relacionamento legal, normal, de funcionário, de cuidador e de patrão. Engraçado, né? Mas ficou muito engraçado. Depois fiquei lembrando, quer deitar aqui comigo? Você tem dinheiro, mas bastante, uma mala de dinheiro mesmo. Sem dinheiro? Não, então sem chance. Pode esquecer, me esquece então. Se o senhor tivesse muito dinheiro, eu ia pensar se eu ia aceitar. Como o senhor não tem, acabou as chances então. Ele, safada. Foi muito engraçado. Então, assim, são momentos assim, inesquecíveis que dá pra gente fazer, dá pra gente ter aquela brincadeira saudável, né? Ele não ficou em momento algum achando, mas se eu tivesse dinheiro, mas não, jogando piadinha, nada. Ele entendeu, passou e normal. Sabe, de vez em quando eu apareço lá pra fazer uns bicos pra trabalhar, normal, às vezes ele nem lembra mais, às vezes ele fala, às vezes não, às vezes, sabe, assim, profissional e patrão. Um clima muito bom.